Confira com Em Dia as atividades desta semana na nossa igreja. Hoje, no culto das 17h30, haverá o lançamento do Ministério Celebrando a Recuperação. Este ministério visa ajudar pessoas que lutam contra maus hábitos, vícios e traumas. E amanhã, dia 18, às 8 horas da noite, teremos a primeira reunião do projeto. As inscrições podem ser feitas no balcão de recepção na entrada da igreja. Não deixe de participar desses encontros. O Ministério com Homens convida para o primeiro encontro do ciclo de conversas no café da manhã. Este sábado, dia 23, às 8 horas, teremos a presença do pastor Olavo Feijó. Para mais informações e inscrições, procure o pastor Marcos Lima. Ainda dá tempo de você, que faz parte do Ministério Pedras Vivas, se inscrever para o Congresso sobre Evangelização no Palavra da Vida em Atibaia. O congresso acontecerá nos dias 20 a 23 de outubro. Para informações e inscrições, procure a irmã Margarete. No próximo sábado, dia 23, o coro masculino convida os membros e congregados da ITA para o churrasco de confraternização pelo seu 30º aniversário. O churrasco acontecerá no acampamento Batista Shepa, em Teresópolis. O investimento por pessoa será de R$ 35. Para crianças que tenham até 12 anos, a inscrição é gratuita. Haverá um ônibus saindo daqui da igreja às 8 horas da manhã. Se interessou, procure a irmã Bernadette ou o irmão Mateus no balcão. Mas atenção, as inscrições serão até hoje. Não perca! Nesta quinta-feira, dia 21, às 3 horas da tarde, a MCA da nossa igreja receberá o irmão Sérgio Paulo, que falará sobre temas relacionados à Semana da Pátria, levando a reflexão sobre a atuação do cristão como cidadão. Aproveite essa oportunidade e traga seus amigos. Você, adolescente que tem comparecido aos cultos e tem sentido que chegou a hora de se batizar, procure o pastor Cleudair e participe da classe de discipulado de adolescentes que acontece todo domingo às 10h30 da manhã, na Sala dos Adolescentes. No mês de setembro, às segundas-feiras, teremos missionários da Junta de Missões Nacionais. No dia 8, dia de abertura, vamos ter o missionário Hélio. Não deixe de participar. Olá, estamos aqui para convidar você para o 3º aniversário do Reforço Escolar. Dia 23 de agosto, no Colégio Batista, às 2 horas. Vamos ter convidados? Sim, é claro, o Grupo Contar de São Paulo com várias atividades para crianças e adultos. Adquira seu convite na recepção com a Bernadette por apenas R$ 10. Ah, não esqueça as doações. Além de todas essas atividades, temos também os cultos de oração às segundas e quintas-feiras, às 19h30 aqui na nossa igreja. O Em Dia chegou ao fim, mas lembramos que essas e outras informações estão no boletim e também no site da nossa igreja. Obrigada pela sua atenção e nos encontramos no próximo programa. Aqui estamos por causa do maravilhoso amor de Deus. Aqui estamos para sermos todos recordados do que por nós fez e faz esse maravilhoso amor de Deus. Aqui estamos para que esse maravilhoso amor de Deus dê a cada um de nós as condições para uma vida nos termos desse amor. Se pudéssemos fazer uma comparação, diríamos que na vida familiar nós somos amados, embora de modo imperfeito. Mas mesmo assim amados, muitas vezes nós não usufruímos da vida de amor. Será que você realmente me ama, por exemplo? Quando levamos isso para a vida no sentido mais profundo, nós também sabemos que somos amados por Deus, mas será que Ele pode fazer por mim alguma ação, alguma providência que faça com que esse amor eu possa experimentá-lo, vivenciá-lo? Será que esse amor é capaz de superar as dificuldades, aquilo que eu ouvi, aquilo que fizeram comigo, até mesmo que eu fiz? Será que o amor de Deus é para alguns? Será que o amor de Deus é para todos?
Hoje, mais uma vez, teremos um tempo para pensar no amor de Deus. Mais um tempo para nos deixarmos abraçar pelo amor de Deus. Veja a sua vida. Veja aquilo que você já realizou, que você não realizou, os sonhos que você teve e os alcançou, os sonhos que teve e não alcançou, os sonhos que não teve, poderia ter tido, os sonhos que ainda pode ter. Nosso irmão Domingos, fica em pé, Domingos, rapidinho aí, pode sentar, por favor. Deve estar com seus 50 ou perto dos 50, é garoto, portanto. Aí ele disse, se eu tivesse 10 anos a menos, eu ia estudar filosofia mais profundamente com os conhecimentos tão disponíveis que há hoje. Eu disse, tá garoto, né? Mas às vezes os nossos sonhos vão ficando para depois, né? As mulheres, então, são doutoras em deixar para depois os seus sonhos. Vivem os sonhos dos seus maridos, os sonhos dos seus filhos. Um dia eu vivo o meu. E às vezes chegam aquela época em que elas poderiam viver o seu sonho, elas acham que agora não dá mais tempo para vivê-los. Como não? Só que a gente, para viver sonhos, projetos, ideais, não os ideais que projetam para nós, mas os nossos ideais, nós temos que estar prontos, preparados. Mas às vezes a vida nos quebrou uma das pernas, ou quebrou uma asa. Como voar? Como correr? Mas mesmo quem tem apenas uma asa pode voar. Mesmo quem tem uma asa quebrada pode ter esta asa restaurada. Mesmo quem ficou sem uma perna pode andar com uma delas, ou pode ter esta perna restaurada. Quando? Agora. Penso que às vezes nós cristãos temos positivamente a nosso favor a crença no céu. De fato é uma crença extraordinariamente maravilhosa. Mas às vezes essa crença se torna negativa. E a crença no céu se torna negativa quando nós adiamos para o céu a nossa felicidade. De fato, alguns de nós tivemos condições ao longo da vida muito desérticas. Para alguns de nós a vida foi fácil. Para outros, difícil. E para a maioria, mais ou menos. Mas isso, de certo modo, nós não escolhemos. Nós não escolhemos a família em que íamos nascer. E às vezes nascemos em famílias enfermas. Nós não escolhemos. Alguns de nós tivemos pais déspotas. Nós não escolhemos. Alguns de nós enfrentamos experiências de sofrimento muito cedo na vida. Algumas, a maioria, nós não escolhemos. Então nós temos uma decisão a tomar. Uma é deixar a plenitude, a alegria para a qual Jesus veio e morreu em nosso lugar para o céu. E a outra é dizer, sim, estou lá, mas como eu estou aqui,
é aqui que eu quero viver a alegria da vida. Claro que a minha alegria não é comparável à sua não é comparável à minha. A minha plenitude não é a sua plenitude não é a minha. Nós somos seres únicos, exclusivos, incomparáveis. Mas eu posso olhar para mim mesmo e podemos dizer assim, me comparar o que eu poderia ser e o que eu fui. E o que eu poderei ser. O que eu estou dizendo aqui, independentemente das condições, muitas vezes hostis da nossa vida, às vezes nós mesmos as tornamos hostis, com os nossos erros, nossos pecados, nossos vícios. Sim. Mas estamos pensando daqui para frente. Por esta razão, nós estamos oferecendo aos irmãos, quem sabe a um vizinho seu, a um familiar seu, a oportunidade de retomar o controle da sua vida. Eu vou meditar com os irmãos daqui a pouco sobre a história de Zaqueu, buscando ajudar a que pensemos então sobre essa perspectiva de como Zaqueu experimentou alegria, nós também possamos experimentar. Maravilhoso o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Pastor Zé Maurício vai orar agora. Depois da oração, então, o irmão Eugênio vai tocar uma música instrumental. Nós vamos cantar e prosseguir em nossa jornada de adoração nesta noite. Informo a todos, se porventura há alguém que ainda não saiba, que nós não temos nosso boletim impresso. Por um erro humano, foi enviado para a gráfica, para a pessoa terceirizada que presta serviço à igreja, o arquivo digital errado. Mandou o arquivo da semana passada, que já estava impressa, e a gráfica imprimiu outra vez. Então, por isso não temos o boletim, e as partes do culto que teremos aqui nesse terceiro culto, o quarto culto será do coro masculino, será diferente deste, vão ser projetadas as partes, então, no nosso telão, você poderá acompanhar. Após a oração, então, nós vamos nos enternecer com a música e depois vamos cantar ao Senhor. Convido os irmãos, então, a se colocarem de pé para esse momento de oração inicial. Nosso Deus, nosso Pai, este é um tempo de celebração. Celebração da nossa recuperação. Quando nós entendemos que nós precisamos de Ti. Quando nós compreendemos que existem coisas nas nossas vidas que, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos aboli-las, corrigi-las, expurgá-las, tirá-las da nossa existência. Mas o Senhor pode, e é por essa razão que nós aqui nos encontramos, neste culto de lançamento do projeto, celebrando a recuperação na nossa igreja, Igreja Batista Coruçá. Pedimos ao Senhor que essa data seja uma data que marque a história da vida desta igreja, para um tempo, ó Deus, de crescimento espiritual, um tempo de libertação, um tempo de cura interior, um tempo de transformação de vidas, um tempo, ó Deus, de recuperação. Amém. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa gratidão, dirige, Senhor, por Ti mesmo, pela orientação do Teu Santo Espírito, todas as partes desse culto, para que seja
ele assim uma inspiração para nós, e para a honra e glória do teu nome oramos. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém. Todos queiram sentar-se, por favor. Venham, cristãos, cantemos em pé, entoemos então esta música que nos convida a bem alto erguer as nossas vozes para cantar aleluia, que quer dizer louvado seja Deus, para dizer amém, assim seja, esse é o nosso desejo. Então adoremos a Deus, sempre vós, filhos dele, aqui na terra, aleluia, amém.
Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que grande amor, excelso amor. Continuemos então a cantar. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós participaremos nesse momento como forma de gratidão e adoração ao nosso Senhor, também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos enfatizado da importância dos dízimos, da importância das ofertas, para darmos continuidade a projetos da igreja, para alcançar vidas, para levar a mensagem do nosso Senhor e Salvador a muitos que não têm a Cristo como seu Senhor. Então, os irmãos que estão preparados para vir à frente poderão então fazê-lo nesse momento, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta, e entregue também a sua vida como forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por você e por cada um de nós. Ouçamos.
nosso Senhor bondoso, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar neste momento, queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho por cada um de nós. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas dificuldades que passamos, porque sabemos que o Senhor está conosco dentro dessas dificuldades, nos ajudando, Senhor Deus, a atravessar os mares da vida. Muito obrigado, ó Pai, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido as nossas mesas. Tu nos tem dado, ó Pai, o alimento. Tu nos tem dado, Senhor Deus, condições de arcarmos com os nossos compromissos. Nós temos, ó Pai, seguido em frente, porque o Senhor tem nos dado ânimo, o Senhor tem renovado os nossos sonhos, o Senhor tem incentivado para que prossigamos na vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que nunca percamos, ó Pai, esta visão de que é o Senhor quem nos rege, é o Senhor quem nos acompanha, é o Senhor quem nos dá. Muito obrigado, ó Deus, porque esta igreja tem entendido isso, tem cooperado para que outros, ó Pai, possam ser atingidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia também. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas que aqui estão, pelas vidas que nos assistem através da internet. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas. Se Deus quiser, em fevereiro de 2016, eu voltarei a Jericó. A Jericó que nós conhecemos hoje está possivelmente a 10 metros de altura em relação a Jericó, que conheceu os pés de Jesus. Jericó era uma cidade importante do ponto de vista da geopolítica romana. Nessa cidade, de onde vinham pessoas do norte, da Síria, por exemplo, em direção ao sul, para o Egito, passavam por Jericó. Quem vinha, então, do Egito e outras regiões da África, em direção à Ásia, passava por Jericó. Ali, então, tinha posto de observação, posto de cobrança. As margens, quase, cerca de 20 quilômetros do Rio Jordão, de onde também do outro lado vinham caravaneiros com seus negócios. Uma das funções mais procuradas já naquela época era então o de cobrador de impostos. Esse serviço, nos termos de hoje, eram terceirizados. A pessoa não era funcionária do governo romano, mas obtinha nos termos de hoje, uma franquia para cobrar os impostos. E devolvia uma parte para o governo romano. Era um cargo cobiçado, mas também era um cargo odiado. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Naquela época também não era diferente. E é claro que aquela pessoa que era o responsável por receber o imposto também recebia o ódio geral, embora, é claro, ele era apenas um intermediário. Então, nessa cidade tinha um homem que era cobrador de impostos. Nós sabemos muito pouco a seu respeito. Nós sabemos que ele era baixinho. Não é interessante isso? Ele era baixinho. Como algumas pessoas são e têm dificuldade de lidar com a sua estatura. Como se alguém pudesse ser valorizado ou desvalorizado por sua estatura, alto ou baixo, gordo ou magro, feio ou bonito. Sabemos disso a seu respeito.
E sabemos também que ele era rico. Mas ele queria mudar de vida. Ele não queria mudar de altura, que isso não é possível. Então, quando ele soube que Jesus estava passando pela cidade, ele pensou: esta é a minha chance. É claro que as pessoas olhavam para Zaqueu e pensavam: ele é rico, ele está resolvido. Ah, se eu tivesse o dinheiro que ele tem. Mas quem olha para uma pessoa não sabe o que vai dentro dessa pessoa, não sabe os seus sonhos realizados ou frustrados, não sabe as suas dores, as suas feridas, os seus traumas, os seus vícios, os seus problemas. E Zaqueu tinha os dele, mas Jesus passou pela cidade e disse: agora é a minha chance de mudar a minha vida. Vou ler esse texto que é bem conhecido, mas a palavra de Deus ela é suficientemente clara a esse respeito. Lucas capítulo 19, uma das mais notáveis histórias da Bíblia, um dos mais magníficos encontros com Jesus da Bíblia. Desde criança, quem nasceu num berço evangélico ouve essa história. Eu confesso aos irmãos que, quando estive em Jericó, e fomos então a uma figueira, claro que não é a figueira de Zaqueu e Jesus, mas dá para entender como é que foi aquele encontro. Eu chorei profundamente, de alegria, claro. Agora, quase 2000 anos depois, eu pude imaginar de novo esse encontro aqui. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, o secretário municipal da fazenda. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, isto é, passou na frente da multidão, diríamos nós, numa linguagem bem mais clara, e subiu numa figueira brava. Essas figueiras, a que eu visitei, por exemplo, a sua copa começa mais ou menos 2,5 metros, dá para você quase que pegar no galho assim, e tem alguns galhos menores, e a sua fronde se eleva talvez a 4 ou 5 metros. Zaqueu então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar ali. Isto é, olhando o fluxo da multidão, uma pessoa inteligente, uma pessoa com um cargo importante, uma pessoa que passou num concurso talvez, ele divisou o trajeto, cortou o caminho, se posicionou no lugar que ele vai passar. Ele queria muito ver a Jesus, ele queria muito ter a sua vida mudada. E aos poucos então, a caravana, a procissão, a multidão vem vindo, cercando Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Alguns segundos talvez, não é? Se tivesse alguém ali com telefone com câmera, ia logo fotografar aquele papel ridículo. O secretário da fazenda do município estava pendurado numa árvore como um moleque da rua.
papel ridículo. Acho que quando Zaqueu viu que Jesus olhava, disse: o que ele vai falar? O que ele vai dizer? E talvez não faltassem aqueles que entreriam. Lá na coletoria ele é o Todo-Poderoso, aqui está em cima de uma árvore. O que você faria se Zaqueu viesse ao seu encontro e subisse numa árvore? Jesus, chegando naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, como Jesus soube o seu nome, não sabemos. Talvez fosse tão conhecido que até Jesus sabia. Jesus esteve algumas vezes em Jericó. Talvez algum discípulo soprou no ouvido de Jesus: olha, Zaqueu, o chefe da coletoria, olha o que você vai falar, hein? Zaqueu, disse Jesus, desça depressa, pois eu hoje preciso ficar na sua casa. Uma linguagem mais antiga: hoje eu quero pousar na sua casa. Hoje eu quero passar a noite na sua casa. Hoje eu quero me hospedar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa. Eu não sei como é que ele não se machucou. Aquela surpresa foi de tal maneira que ele se jogou no chão. Posso imaginar. Não era tão alto assim como eu disse. E então o recebeu, isto é, recebeu em sua casa com muita alegria. Como diz as antigas versões, o recebeu gostoso, com muito gosto, vibrando de alegria. O que aconteceu? Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem vai se hospedar na casa de um pecador? Como é que ele se diz o Messias? Como é que ele fala que eu e o Pai somos um? Ele não sabe quem é esse cara, não? Tanta gente boa aqui para se hospedar. Vai ficar na casa de um ladrão? No conceito das pessoas? Então, durante lá o encontro, talvez um jantar, a refeição da tarde era muito mais importante do que da manhã. Zaqueu, durante a mesa, se levantou e disse a Jesus: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A mudança começou aí. Possivelmente o Zaqueu era uma pessoa para quem o dinheiro era tudo. Possivelmente o Zaqueu recebia propina, pagava propina, vivia conforme as pessoas em geral vivem, para ganhar mais dinheiro. Talvez ele não devolvesse ao imperador aquilo combinado, o percentual era X, ele ficava com um pouquinho mais. Possivelmente o imperador mandava ele cobrar X, ele cobrava X vezes alguma coisa, e assim ele fez a sua fortuna. Mas nesse momento ele viu que ele era alguém dependente do dinheiro. E aquilo tudo não lhe trouxe alegria. Jesus agora lhe trazia alegria. Ele disse: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, disse Jesus, hoje a salvação, o nome de Jesus quer dizer Deus é salvação. Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Isto é, esse homem agiu como um judeu,
que descende de Abraão, embora não seja. Esse homem entendeu o que é a fé. Porque o Filho do homem, isto é, eu, Jesus, veio buscar e salvar quem está perdido. É ou não é uma história magnífica? Dessa história, quero tirar poucas lições para nós. Jesus estava passando por Jericó. Isto é, Jesus nos oferece oportunidades de mudar. Zaqueu precisava mudar. Se Zaqueu continuasse a vida que levava, ia ser levado vida abaixo pelo dinheiro. Porque uma pessoa apegada ao dinheiro é levada vida abaixo. Porque o dinheiro é um Deus que mata. Zaqueu compreendeu isto. Zaqueu compreendeu que ele não podia mudar a sua estatura, mas podia mudar a sua dependência. Zaqueu entendeu que podia parar de depender de dinheiro. Essa era a necessidade de Zaqueu. Talvez a minha, a sua, não seja essa. Temos um bom relacionamento com o dinheiro, mas talvez tenhamos outras dependências. Talvez nós sejamos excessivamente ansiosos. Queremos controlar tudo, todos. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito, porque só nós sabemos fazer as coisas bem, os outros só fazem pela metade. Talvez nós tenhamos medo do futuro. As coisas vão bem, mas alguma coisa ruim vai me acontecer. Quantas pessoas pensam assim? Talvez sejam memórias dolorosas que todo dia vêm à mente e vão nos afundando. Como eu sempre gosto de dizer, mentiras que nos disseram quando éramos crianças, nas quais nós acreditamos. E acabamos cingindo as nossas vidas não em função da verdade, mas em função dessas mentiras que se tornaram para nós verdadeiras. Zaqueu, na minha imaginação, tinha um problema com o dinheiro. E o dinheiro o fazia infeliz. E talvez nós aqui tenhamos outras mazelas. Mas hoje essa história está aqui narrada para nos dizer que Deus nos oferece a oportunidade de mudar. Segundo lugar, Zaqueu queria essa mudança. Ele tinha o que o dinheiro podia comprar, menos a paz interior que o dinheiro não pode comprar. Zaqueu queria mudar. Zaqueu queria uma vida com algumas realizações, com alguns sentimentos, com algumas práticas que o dinheiro não compra. Que boas amizades não compram. Que grande conhecimento não compra. Que boa educação não compra. Harmonia, serenidade, paz interior. Zaqueu queria mudança. E a prova é o que ele fez. Eu sublinhei bem a dimensão do que ele fez, de quão ridículo foi o que ele fez, apenas para registrar que ele queria mudar. Então o que ele fez? Em terceiro lugar, Zaqueu agiu. Ele tinha o desejo de mudar. Ele correu, ele subiu numa árvore,
Eu até imagino, quando ele chegou perto da árvore, baixinho que ele era, ele não conseguiu pegar o galho de 2,5 metros, de 2 metros de altura. Ele pediu ajuda a alguém. Talvez tinha dinheiro, ele até pagou alguém, me ajuda aqui. Será aquela cadeirinha de 4, levanta para você subir? Não sei, o texto não diz. Talvez não, mas talvez sim, depende da altura da figueira. Se fosse uma figueira alta, ele não teria como subir, ele era baixinho, não tinha escada. Havia uma maneira no entendimento dele de fazer essa mudança. Era ver Jesus. Então ele corre, ele sobe numa árvore, e quando Jesus diz: aqui hoje eu vou lá para a sua casa, você me convida? Essa foi a hora mais difícil, porque implicava um compromisso muito sério. Mostrava que ele seria identificado com aquele que era amado por uns e odiado pela maioria, pela mensagem de paz que ele trazia. Mas ele, tendo recebido o convite para convidar a Jesus, aceitou convidando a Jesus. Estou dizendo isso para dizer que, essencialmente, Zaqueu fez a parte que lhe cabia. Porque se ele quisesse ver a Jesus, mas não subisse na árvore, não o veria. Se ele quisesse ver a Jesus, mas não percorresse um caminho alternativo para chegar a um lugar estratégico, não veria. Se ele quisesse subir a Jesus, mas talvez não pedisse ajuda para subir, não subiria. E talvez se o medo falasse mais alto, ele dissesse: não, minha casa está ocupada, hoje não dá. Semana que vem, Jesus. Não deixou para depois. É agora. Tudo se dá em questão de minutos. E a vida dele então começa a ser mudada. Acho que a maior virtude de Zaqueu em todo esse processo, ele não olhou para o seu status. Ele não olhou para a sua condição. Nós somos assim. Às vezes estamos numa dificuldade. Por exemplo, estamos sem emprego. Mas não contamos para ninguém. Porque todos pensam que a gente tem emprego, que estamos bem profissionalmente. Então, a gente não fala para ninguém. Às vezes agimos assim, mas aqui eu não agiu assim. Eu quero mudar de vida e quero que todos saibam. Não vou olhar para o meu status, pela minha condição. Às vezes, nós temos um problema, um grande problema, um problema que nos impede de viver, mas não contamos para ninguém. Ninguém pode saber. É melhor que ninguém saiba. Enquanto ninguém sabe, vamos continuar vivendo com o problema. Zaqueu não teve vergonha. Quantas pessoas não mudam de vida porque têm vergonha que os outros saibam da sua condição? Tive uma pessoa aqui na igreja com quem eu tinha bom relacionamento aqui, bem fraterno. Ela dizia: um dia eu vou lhe convidar para ir na minha casa. Uns 10 anos depois, ela me convidou. Então eu entendi. Ela não me convidou antes, embora quisesse muito, a mãe estava doente, porque tinha vergonha da casa que ela tinha. É só uma ilustração.
Mas que importância tem a casa que a gente tem? Se está em obras, se não está em obras, se está pintada, se não está pintada. Pode. Que valor tem isso? Mas como é que eu vou ficar perante as pessoas? Me veio aqui todo arrumadinho, bonitinho, não pode saber onde é que eu moro, o bairro que eu moro. Vocês conhecem pessoas assim? Há pessoas que têm um problema, uma luta, por exemplo, contra um vício. Lutam sozinhos, sofrem sozinhas a vida inteira. Ninguém pode saber. E não conseguem. Porque sozinho nós não conseguimos, irmãos. Sozinho dá volta em torno da gente mesma. Até furar o buraco onde nós estamos. Mas quando nós compartilhamos, nós então podemos ser ajudados, nós podemos ajudar. Eu admiro Zaqueu, um homem sem vergonha de dizer: eu quero mudar de vida. Jesus está em Jericó. Eu não vou perder esta oportunidade. Por último, quando Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, Zaqueu renunciou ao poder do dinheiro. E aqui eu quero registrar que talvez nenhum de nós aqui tenha esse problema. Mas muitos de nós aqui precisam renunciar a alguma coisa na sua vida. Um dia, uma pessoa me contou uma história. Nessa história, ela justificava o seu comportamento violento porque retratava o comportamento violento do seu pai. Mas ela disse uma coisa muito inteligente. Ela disse assim: mas eu não quero me fazer de vítima. E eu completei: mas você é vítima. Mas a sua vida vai mudar, porque você não quer continuar sendo vítima. Ele foi vítima. E agora reproduzia o comportamento agressivo do seu pai. Mas decidiu não reproduzir mais aquela prática. Renunciou a um comportamento em busca de um outro comportamento. Por isso Jesus termina a sua história dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu estava perdido no sentido espiritual, porque não conhecia até aquele momento do encontro Salvador do mundo. Mas podemos dizer, e se aplica a cada um de nós, talvez, que às vezes há áreas de nossa vida sobre as quais nós não temos mais controle. Nós perdemos o controle. Às vezes sendo vítimas. Mas Jesus veio para buscar e salvar quem perdeu o controle. Pode ser que alguns de nós temos perdido o controle sobre a sua vaidade. Pode ser que alguns de nós temos perdido o controle sobre as suas emoções.
Pode ser que algum de nós tenha perdido o controle sobre o dinheiro. E gaste o que não tem para satisfazer um desejo que acha que tem. Perdeu o controle, está perdido, perdida. E aqui poderíamos ampliar esse leque de possibilidades, esse leque de perdições. Mas Jesus veio buscar a quem está nessa condição. Veio salvar a quem está nessa condição, desta condição. O Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, é algo completo. Jesus não é apenas se assim posso dizer, um líder espiritual, no sentido de que trate apenas de assuntos espirituais como a salvação. Porque a Bíblia não diz isso. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Pai de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador também, o que nós lemos na Bíblia sobre ele é que, quando ele fala em salvação, está falando de algo completo. O homem todo, em todas as suas necessidades. Como às vezes tenho dito, nós privatizamos, intimizamos a fé e achamos que a salvação é apenas, embora também seja, receber da cruz o perdão dos nossos pecados. Mas é também receber o poder para viver na perspectiva dos pecados perdoados. Celestializamos por vezes a salvação, colocando-a tão somente na dimensão daquilo que vamos receber depois de ultrapassarmos o rio, na linguagem bíblica e das canções Nigo espiritual. Mas também nós somos convidados a ter uma vida aqui e agora que reflita, antes de atravessarmos o rio, a vida que teremos depois de atravessar o rio. Claro, não é fácil. Por que não é fácil? Porque lá no céu, Deus tem todo o controle das nossas vidas. Por isso seremos completamente felizes. Mas aqui, o inimigo não foi vencido ainda de modo definitivo. Ainda mostra um pouquinho das suas asas. Ainda tem poder sobre nós. Então nós devemos entender que a vida cristã, aqui e agora, é para ser vivida no poder do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Poder que lança para longe a nossa vaidade, nosso apego ao poder, o nosso medo, o nosso temor, a nossa ferida. Quando lemos Isaías 53, o que é que faz o servo sofredor? Ele leva as nossas enfermidades. Essas enfermidades são apenas não sermos salvos por Jesus Cristo para a vida eterna? São enfermidades. Peso da vida, que às vezes nós carregamos, ou porque nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros, ou porque nos colocam. Há uma vida transbordante para você e eu vivermos. Claro, há obstáculos. Mas quem quer subir na figueira brava? Eu espero que todos nós aqui,
alguns com histórias diferentes uns dos outros. Alguns a vida inteira vivendo um vale de sombra, por razões as mais diversas. Outros, menos, de vez em quando no deserto, mas em geral no oásis. Há vidas no oásis. O deserto é uma exceção. Mas há vidas no deserto em que o oásis é uma exceção. Não vamos nos comparar. Estou repetindo isso. Não vamos nos comparar. Porque comparação já é em si mesmo uma tragédia. Mas nós podemos todos, diante da chance que Jesus Cristo nos dá, subir a figueira brava para nos encontrarmos com Jesus. Como eu gosto de dizer, Jesus não morreu apenas, estou sublinhando aqui apenas como se colocando entre aspas a palavra, para nos dar um passaporte para viver no céu. Perdoado. Claro que veio para isso. Mas veio para nos dar um outro carimbo. Viva! Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero que a minha alegria em vocês seja uma alegria completa. Os inimigos todos que nos impedem de ter uma vida transbordante, Jesus quer derrubar. Então, como Zaqueu, vamos subir na árvore. Quando celebramos a ceia do Senhor, então, nós somos recordados. Por isso, nós batistas chamamos a ceia de a ceia memorial. Uma ceia da lembrança. Uma ceia da recordação daquilo que Jesus fez por nós na cruz. A obra da cruz é uma obra completa. Vamos então participar com alegria desta lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Quem está na galeria, peço por favor de descer, porque vamos cantar agora e após cantarmos vamos então participar desses elementos. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor, mas eu estou bem certo que Ele sempre está ao meu redor para me guiar. Jesus se debatia com os fariseus por duas questões. Uma era teológica. Os fariseus achavam que a lei estava acima da graça. Mas havia uma outra razão. E essa razão era existencial. Os fariseus ostentavam uma vida que não levavam. Os fariseus tinham vergonha de confessar os seus problemas. Os fariseus tinham dificuldade em admitir as suas fragilidades. Os fariseus oprimiam as pessoas que olhavam para elas, viam-nas como perfeitas e sofriam porque não podiam ser perfeitos como elas eram perfeitas. O fariseu dava o dízimo até do ar que ele respirava e dizia isso em praça pública. E o outro que não dava o dízimo se sentia, em comparação com aquele, destruído e oprimido. Quando alguém olhava para um fariseu, pensava assim: este é Deus, a este Deus abençoou, mas quanto a mim, me abandonou. Por essa razão também, Jesus foi duro contra os fariseus, porque eles impediam que as pessoas provassem o amor de Deus. Eles se apresentavam como aqueles a serem imitados, não
Deus por meio de Jesus, mas eles como pessoas. Por isso Jesus os combateu, porque eles não tinham provado este amor. Nós já provamos e podemos celebrá-lo agora. Vamos cantar então, primeiramente. Há sempre alguém que não provou o amor de Deus, que está sempre ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Porque para nós vivermos como Deus quer que Ele viva, alegria completa, precisamos que Ele nos conduza. Vamos cantar então. Sentados como nos encontramos.
podemos, então, diante desse pão, voltar a nossa memória ao Novo Testamento, aos Evangelhos particularmente, e nos lembrarmos da primeira vez que Jesus celebrou com os seus discípulos esta ceia e ensinou que a partir dali nós também fizéssemos quando nos encontrássemos. Ele disse então que aquele pão, que é sempre pão, aqui temos algumas porções conosco, era o seu corpo, simbolizando a sua vida entregue por nós, para dizer: vivam também, tomemos do pão. Depois que abençoou o pão, ele pegou uma garrafa de vinho e passou para cada um, pudesse nele molhar o seu pão e tomar do cálice, porque este vinho representa o sangue de Jesus, que a partir da cruz jorra sobre nós, para falar do sacrifício dele, mas também para nos anunciar que ele vai voltar. Podemos viver cheio de esperança, uma vida no céu e uma linda vida completa, abundante, aqui também. Tomemos do cálice. Vamos ficar em pé, vamos então orar. Senhor, com o Senhor nós nos alegramos pela vida que nos dás com a salvação em Jesus Cristo através da cruz. Te damos graças com tudo que nós lemos na Tua Palavra sobre o Teu maravilhoso amor. E, Senhor, agora diante do desafio de ampliarmos as nossas possibilidades, de nos apossarmos desse Teu projeto, uma vida transbordante, aqui e agora, não importam as nossas histórias. Queremos dizer que aceitamos o desafio. E como um vaso que somos nós nas mãos do oleiro que é o Senhor, queremos nos oferecer para que no Teu ateliê, na Tua oficina, o Senhor molde esses vasos que somos nós, para que possam brilhar e refletir assim a Tua glória. Por isso, com alegria, nós Te agradecemos e com alegria nos colocamos para que faças em nós o que desejas fazer. E é em nome de Jesus que nós oramos. Deus abençoe você, um bom resto de noite.